Eu cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, queridos irmãos, por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui nesta noite. Para nós é motivo de muita alegria só em nós sairmos de nossas casas e chegarmos até o templo para adorar o Senhor. Isso para nós já é uma vitória. Amém? Pois eu posso afirmar com toda certeza, uma vitória você já alcançou em chegar aqui nesta noite. Diga amém. Queridos irmãos, com reverência à palavra de Deus, eu quero convidar os irmãos a se pôr de pé para nós lermos versículo na palavra de Deus no livro de Daniel. Abram a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 3. Livro de Daniel, capítulo 3, versículo 14, ou melhor, 15. Apenas o versículo 15, a parte C do versículo, já lá no finalzinho. Daniel, capítulo 3. Quero aqui agradecer a Deus por Ele me dar essa oportunidade, ao pastor Eren, que me concedeu o direito de pregar aqui nesta noite. Daniel, capítulo 3, versículo 15, a parte C do versículo que começa: E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Irmãos, acompanharam aí? Acharam aí, irmãos? Amém? Vamos lá. E quem é quem é o teu Deus que poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidênego, ou Abidênego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno e do fogo ardente e da tua mão, ó rei. Diga amém. Podeis sentar, irmãos. Graças a Deus, queridos irmãos, por esta palavra que o Senhor me concede nesta noite. Desde quando o pastor me fez o convite, na mesma hora, pastor Eri, já veio na minha mente este versículo. E creio eu que nesta noite nós iremos, irmãos, aprender mais um pouco de Deus através da sua palavra. Às vezes eu fico me perguntando o que leva o homem a ser igual a Deus, a querer se igualar a Deus. O homem, muitas das vezes, ele quer se aperfeiçoar como Deus. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem, para querer ser mais que Deus, criou o super-homem. Super-homem. Um homem de aço. Um homem de visão de raio-x. Um homem à prova de bala. Mas que este homem, em uma competição a cavalo, o super-homem, o homem imbatível, ele cai e fica tetraplégico, mexendo só a cabeça. Não adianta o homem querer ser igual a Deus, que não conhece
história do Titanic. O homem querendo se igualar a Deus, e nas suas entrevistas, na primeira viagem do Titanic, o homem chega a dizer na entrevista, quando ele é questionado acerca dos botes salva-vidas, pela proporção que o navio era, alguém percebe que são poucos botes salva-vidas e pergunta a ele: não são poucos os botes salva-vidas no caso de um naufrágio? E eles chegam a dizer que este navio nem mesmo Deus afundará. O que aconteceu, queridos irmãos, eu quero crer, eu quero acreditar que apenas o dedo midinho de Deus fez com que o Titanic afundasse, para provar ao homem que somente Deus tem que ser respeitado. Que a igreja do Senhor, ela reconhece que somente Deus é soberano sobre todas as coisas. Tancredo Neves, na sua campanha para presidente do Brasil, seria ele o primeiro civil a ser eleito presidente da República do Brasil, acabando de uma vez por toda com a ditadura militar. E na sua entrevista, porque a sua campanha ela estava a 1000, não tinha quem ganhasse, já estava eleito. E ele disse na sua entrevista, quando alguém fez uma pergunta para ele, e ele disse: esta campanha já está ganha, nem mesmo Deus impedirá que eu sente na cadeira de presidente. Quem é o homem, irmãos, para querer afrontar o teu Deus? O que acontece? Ele se elege o mais voltado, mas 3 dias antes de assumir, antes de tomar posse, ele passa mal. Eu não quero entrar em detalhes. Ele passa mal, é socorrido, mas ele queria assumir, ele queria receber a posse, ele queria provar que nem mesmo Deus impediria que ele sentasse na cadeira de presidente. E chegou o dia da posse, e a sua doença se agravou a ponto de ser socorrido às pressas. E José Sarney, os irmãos conhecem a história. Para que você está falando isso, irmão? Para chegar aonde nós lemos. Ele não vai tomar posse, José Sarney vai tomar posse, e o que acontece? Ele desce à sepultura, se elege presidente, mas ele não senta na cadeira, porque Deus ainda é Deus. E não adianta um homem querer ser igual a Deus. Amém, irmãos? E por que eu falei isso? Vem um rei Nabucodonosor, eu não sei que façanha, que tal façanha se passava na mente deste homem. Eu não sei o que se passava na mente do rei Nabucodonosor. Talvez ele queria, meus queridos irmãos, ser como Deus, adorado por todos, respeitado por todos. O que acontece? No versículo que nós lemos, os irmãos observem que ele é irônico. Quem é o teu Deus que vos poderá? Veja a ousadia de Nabucodonosor, como se estivesse dizendo: eu
posso mais do que o teu Deus. Igreja, o teu Deus é poderoso. Igreja, o teu Deus é forte. Igreja, o teu Deus é maior do que todas as coisas. Enquanto o mundo aí fora está se prostrando diante dos problemas e das dificuldades, a Igreja Batista de Bom Jardim está de pé diante de Deus. Glórias ao nome de Jesus. Quem é o teu Deus que vos poderá livrar mas vê só, irmão, da minha mão? E quem é tu, rapaz, para querer afrontar o Deus desta igreja? Há uns dias atrás, estava até conversando com o diácono Luiz, de um pastor amigo nosso, né, Luiz? Que quis afrontar a Deus. Pegou uma doença, eu não quero aqui falar nome. O irmão Luiz é ciente disso. Uma doença grave. E alguém disse: pastor, vá se cuidar. Os médicos são pessoas instituídas por Deus. Aí ele disse: não, se Deus não me curar, ele vai ser decepcionado. Irmão, quem é o homem para querer ser igual a Deus? O que aconteceu? O pastor partiu e não foi curado. Quem é? E quem é o Deus que vos poderá livrar da minha mão? Versículo 16. Ousadia, fé, coragem, determinação. Eu quero crer, meus queridos irmãos, se alguém chegasse para Sadraque e Abednego, chegasse para eles: você agora vai morrer se não negar o teu Deus, ele diria: pode me matar, mas eu não negarei o nome do meu Senhor. Diga amém, irmãos. Vale a pena sofrer? Vale, porque o que está preparado para esta igreja é coisa gloriosa. Jesus sofreu, ele disse: no mundo terás aflições e tribulações, terás problemas, terás perseguições. Aí ele diz: mas eu venci. Ele venceu. Tenha bom ânimo. Que ousadia, irmãos. É constituído um decreto que o rei Nabucodonosor, ele inventa, irmãos, de levantar uma estátua numa altura de 60 metros e 6 metros de largura, lá na província de Babilônia. Eu quero crer que era uma área bem plana, onde todos que ali passassem, de onde estivessem, vissem a estátua levantada por Nabucodonosor. Ele levantou a estátua e fez o decreto: todos, quando ouvirem o som da buzina, do pífaro, os irmãos conhecem a história. Todos, quando ouvissem o som, teriam que adorar e se prostrar diante da minha estátua que eu levantei. E assim, queridos irmãos, na província de Babilônia, quando foi levantada a estátua que o rei Nabucodonosor, ele decretou e começou a tocar os instrumentos musicais, e na proporção que iam tocando os instrumentos, as pessoas, seja onde estivesse, ela dobrava o seu joelho em respeito à estátua levantada pelo rei Nabucodonosor. Parece que eu estou vendo, queridos irmãos, quando se tocava aonde estivesse qualquer instrumento e ia tocando os instrumentos, as pessoas paravam no tempo, o que estivesse fazendo era por lei e obrigação dobrar diante da estátua levantada por Nabucodonosor. E era muita gente, irmãos,
E o que se percebe, pastor Eri, no meio daquela grande multidão, quando todos se drobaram, lá no meio da multidão, Sadraque, Mesaque e Abidênego, de pé, eu não adoro a estátua do rei Nabucodonosor. O mundo está adorando as imagens, mas a igreja de Bom Jardim não adora somente a Deus. Enquanto o mundo está se prostrando diante da estátua, diante das imagens, a igreja em Bom Jardim, ela está de pé. Enquanto o povo está adorando, a igreja está de pé. Eu só dobro os meus joelhos diante daquele que era, que é e que foi e sempre será Deus, Pai forte, Deus eterno, Pai da eternidade e Príncipe da paz. A esse devemos adorar. E quando, irmãos, se viram que aqueles 3 varões, eles não dobraram seu joelho, correram e foram contar para o rei. Olha, rei, não foi decretado assim, assim foi. E por quê? O que é que está acontecendo? Existe aí 3 crentes da igreja batista de Bom Jardim que não dobram o seu joelho diante de nenhuma imagem, só dobra o joelho diante de Deus. A igreja só dobra o seu joelho diante do seu Deus, o Deus que fez os céus e a terra. A Ele a glória, a Ele a honra, a majestade para todo e sempre. Quando ele soube isso, ele chama os 3 aqui e levaram os 3 varões. Parece que eu estou vendo, irmãos, diante daquela multidão, as pessoas se aglomeraram para querer ver o que queria acontecer. Eu quero ver agora qual vai ser a saída dele. Eu quero ver o que vai acontecer agora. E eles dizendo: olha, Sadraque, eu não vou dobrar. Abidênego também diz: também não vou. Eu posso até morrer, virar um churrasco, mas eu não dobro os meus joelhos diante da estátua de Nabucodonosor. Glória a Deus. É de propósito que vocês não adoram a imagem que eu levantei? Aí vem o versículo que eu vou dar uma chance para vocês. Eu vou dar mais uma chance para vocês. Vou mandar tocar novamente. E eu quero acreditar, queridos irmãos, que talvez, se eu fosse ele, eu diria: perde tempo não, rei. Porque nós não vamos adorar a tua imagem. Nós podemos até morrer, mas temos a certeza que o nosso Deus, Ele é poderoso para nos livrar. E Ele manda tocar novamente. E quem é? Eu leio esse versículo, irmãos, e dá vontade de dar uma risada. O do rei Nabucodonosor. Ele diz: e quem é o teu Deus que vos poderá livrar da minha mão? Mas quem é o homem, meu irmão? Por que você está temendo ao homem? Não tema ao que diz o homem. Não tema o que diz o homem, porque a própria palavra nos diz: temei aquele que é poderoso para matar e lançar a alma ao inferno. Mas não temer ao homem que só pode matar a carne. Pode me matar, mas eu não vou desistir. Pode me matar, mas eu não vou negar. Infelizmente, pastor Eri, infelizmente, é uma verdade que eu não posso fugir. Se chegar numa igreja, pastor, pastor Valdeci está ali? Eu estou sem óculos, irmão, é uma benção. Infelizmente, meu irmão, se chegar numa congregação como esta, homens armados, no dia de hoje, é uma verdade, pastor Eri, que eu não posso fugir. E ali na porta, homens armados dizer: quem não negar Jesus vai morrer. Mas é tanta gente negando, irmãos.
Eu não posso fugir desta realidade, pastor Valdeci. Mas há de encontrar crente que vai dizer: me mate, mas eu não negarei o nome de Jesus. Convicção, fé, certeza que se mesmo se matar, eu vou ver Jesus Cristo como Ele é. Ainda que bote na minha cabeça, a bala pode não sair se não for o meu dia, como já aconteceu comigo, mas eu tenho certeza que o meu Deus é fiel. A Ele devemos dobrar os nossos joelhos. E quando toca novamente, e quando começa a tocar a sorte de instrumentos, e todo mundo novamente começa a se dobrar diante da estátua levantada, Sadraque, Mesaque e Abdenego de pé, diante do rei e daquela grande multidão. E o rei se indigna e manda aquecer 7 vezes mais a fornalha de fogo ardente. Para o mundo, o número 7, Osamar, é o número da mentira. Mas para nós que somos crentes, o número 7 é o número do poder e da perfeição de Deus. Nabucodonosor disse: aperfeiçoa mais aí o milagre que Deus vai operar. Aquece 7 vezes mais a fornalha. E colocaram fogo na fornalha. Amarraram aqueles 3 varões com roupa e tudo, amarraram ele. A fornalha, queridos irmãos, estava de maneira tão quente que aqueles homens, o rei chamou os homens mais fortes do seu exército. E que aqueles homens, quando foram levando Sadraque, Mesaque e Abdenego, quando chegou próximo à entrada da fornalha, o fogo, a palavra de Deus nos diz que o fogo lambeu aqueles homens, torraram aqueles homens, viraram churrasco aqueles homens. E lançaram Sadraque, Mesaque e Abdenego, como se a multidão estivesse dizendo: acabou, quero ver agora o que vai ser dela, o que vai ser dele. Vai ver sim, Satanás, porque a promessa que Deus lhe fez está de pé. Queira ou não, está para nascer, igreja do Senhor. Está para nascer um demônio no inferno que possa querer destruir ou acabar com os planos de Deus na tua vida. Tudo quanto Deus falou ao teu respeito vai se cumprir. Antes que os teus olhos se fechem, os teus olhos vão ver a promessa que Deus fez para você. E quando o rei, eu quero crer, meus irmãos, sentado em um lugar como eu estou aqui, mais alto que os irmãos, e de onde o rei estava, ele tinha uma visão privilegiada. E quando se lançaram aqueles homens, queridos irmãos, parece que eu estou vendo o aspecto do rei, o semblante do rei muda, os seus olhos ficam arregalados para o lado da fornalha, e ele faz sinal para alguém: vem cá. E quando este alguém chega para ele, diga: ó rei, não foram 3 que lancemos na fornalha? Foi. Por que, rei? Ele olha novamente. Eu, porém, vejo 4. Aleluia! Eu, porém, vejo 4. E eles passeiam para lá e para cá, passeia para lá e passeia para cá. E a semelhança do 4º homem é semelhante aos filhos dos deuses. Deus pode permitir até, queridos irmãos, que você caia na fornalha, mas Ele vai te livrar de dentro da fornalha do fogo ardente. Pode ter certeza. Você ainda pode até ir para a fornalha. Quando alguém diz assim: agora acabou, não tem mais jeito. Tem jeito sim.
Porque Deus vai estar lá dentro, esperando você para te dar o livramento. É interessante, irmãos. Quando o rei ele diz e ordenou os homens. Então o rei Nabucodonosor se espantou, versículo 24. E se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitões: não lancemos nós 3 homens atados? Foi. Dentro do fogo? Foi. Responderam-lhe: sim, foi. Versículo 29. Respondeu e disse: olhe, querido irmãos, pastor Valdeci, pastor Eri, eu creio que Deus deu esta visão ao rei Nabucodonosor. Porque na sua própria palavra ele diz: eu vejo 4. Eu vejo 4. E sabe o que eu quero dizer nesta noite? Este 4º homem da fornalha de fogo está aqui nesta noite, na igreja de Bom Jardim. O 4º homem da fornalha de fogo está caminhando com você. O 4º homem está com você, mulher. Está com você, homem. Você não está só. O 4º homem da fornalha de fogo tem livrado você. Tem dado livramento ao diácono Luiz Carlos. Tem andado com você. O 4º homem da fornalha de fogo está com a igreja em Bom Jardim. Sabe por quê? Porque você é a igreja dele. E ele cuida da sua igreja. Quantas pessoas que olharam para você e que não era nem para você estar aqui hoje. Nem era nem para você estar aqui hoje. Mas ainda não chegou o teu tempo. O 4º homem da fornalha de fogo anda contigo lado a lado, ombro a ombro. Ele vai na tua frente, te livrando, te protegendo, quebrando as correntes, quebrando as lanças e lhe dando vitória, lhe dando vitória. Quanto mais as pessoas te desejam teu mal, aí aqui Deus te abençoa. Toma, meu filho, olha aí. O 4º homem da fornalha de fogo, ele está aqui nesta noite. Enquanto o povo se dobra diante do coronavírus, a igreja está de pé. Enquanto o povo, quando eu falo povo, aqueles que não servem a Deus, quando o povo, eles estão se dobrando diante de homens, a igreja de Bom Jardim está de pé. Não dobramos os nossos joelhos diante daquilo que não pode fazer nada. Eu tenho uma Bíblia que se chama Bíblia Católica. A palavra é uma só. Se eu não me falha a memória, os irmãos podem me ajudar. 115. Tem boca, mas não fala. 112, irmão, me ajudem. 15, versículo 4, irmãos. É palavra de Deus. Vou concluir, viu, irmãos? Palavra de Deus. E o que é interessante, pastor Valdeci, eu tenho uma em casa, olha a largura da bicha. E é a mesma palavra. É a mesma palavra. 115, versículo 4. Eu gostaria que os irmãos vissem aí, acompanhassem na sua Bíblia, em nome de Jesus. A igreja de Bom Jardim, ela não dobra o seu joelho diante de imagem levantada por seu ninguém, somente a Deus. Por quê, irmãos? Vamos ler? Vamos ler? Diga amém. 115, eu vou ler, os irmãos acompanham aí. Agora os irmãos vão me ajudar em uma coisa aqui. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, os irmãos dizem, tem boca. Eu digo, tem boca, os irmãos, tem. Amém? Vamos lá. Tem boca, mas não fala. Tem olhos,
mas não vê. Tem ouvido, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mão, mas não apalpa. Para que adorar um Deus desse, irmão? Nós adoramos um Deus todo-poderoso. Tem olhos, vê, tem mão e apalpa, tem perna e anda, e trabalha, e dá livramento, e cura, e a igreja abre mar vermelho, ele cura leproso. Ele é Deus. Que adianta? Tem olho, mas não vê nada. Tem ouvido? Também. Não está nada. Se não escuta, para que eu falar, irmão, direto, repetindo, me salva, me cura, me liberta. Tem ouvido, mas não vai ouvir. Amém, irmãos? Isso é Bíblia, viu, irmãos? É Bíblia. Vai sair por aí, o irmão falou da... Não estou falando de seu ninguém aqui, pastor. Eu estou lendo a Bíblia, a palavra de Deus. Amém? Queridos irmãos, 8 horas e 30 minutos, eu sou muito correto com o horário. Eu queria saber se entre nós existe alguma pessoa que está nos visitando que ainda não serve para este exército e quer fazer parte conosco, que também quer ter esta certeza e convicção de somente seu joelho diante daquele que tem boca e fala, tem olhos e vê, ouvido e escuta, mãos e apalpa. Se tem alguém nesta noite que veio e está aqui conosco e quer fazer uma experiência com Deus, alguma pessoa, tem alguém para Jesus nesta noite? Só para nós sabermos, tem alguém entre nós que não é evangélico ainda? Levante suas mãos, só para nós conhecermos. Tem alguém que ainda não é evangélico? Não é para aceitar Jesus não, irmão. Eu queria só saber se entre nós tem alguém. Levante sua mão. Tem um ali, 2, tem mais? Se você veio aqui nesta, é porque este Deus que eu estou pregando, Ele lhe trouxe aqui para você ouvir estas palavras. Agora sim eu passo a perguntar, das duas mãos que levantaram, quer fazer a sua decisão para com Cristo nesta noite? Venha aqui na frente e nós, igreja, vamos orar por você. Tem alguém que quer fazer parte deste grande exército? É a pessoa lá atrás. Se estiver próximo a ela aí, irmão, dê uma ajuda. Se não tem, o Senhor assim lhe abençoe. Venha sempre estar conosco. Para nós é uma alegria ter você aqui conosco. Você não sabe o tamanho da alegria que nós temos de ter você aqui conosco. Que o Senhor nos abençoe, que Deus nos guarde e que nós possamos estar firmes com o Senhor e que nós nunca venhamos a nos prostrar diante dos problemas e as dificuldades. Pode o mundo todo se prostrar, mas a igreja permanece de pé. Como tem um hino que diz, é o povo adorando, é o mundo adorando e a igreja de pé. O povo adorando e a igreja de pé. Que o Senhor em Cristo nos abençoe em nome de Jesus.